A segunda matéria que você vai ver mais questões de prova no dia do seu exame do Detran é direção defensiva. Por isso eu trouxe aqui questões de direção defensiva e para ela não ficar sozinha, também de primeiros socorros. Bora estudar comigo que eu tenho certeza que você vai garantir sua aprovação. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida e só para você entender, hoje nós vamos fazer 15 questões oficiais, tanto de direção defensiva e primeiros socorros. E dessas 15 questões, no final, eu quero saber quantas você acertou. Tem que ser no mínimo 9 aí para dar 70%. E vamos lá para fazer a nossa primeira questão e você vai entender do que eu tô falando. Pode ter certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas aqui junto comigo. Vamos lá, questão número 1. Todo condutor deve praticar direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são: alternativa A, os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como os freios, a direção e a suspensão. B, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar a situação de risco no trânsito, comprometendo a segurança. C, os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Ou D, as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar a sua habilidade ao dirigir. Atenção ao enunciado. Vai colocando sua resposta aí nos comentários, eu quero ver se você acerta, tá? Todo condutor deve praticar direção defensiva constantemente. O motorista defensivo tem que entender que condições adversas são o quê? A alternativa A fala de itens do veículo, isso é uma condição adversa do veículo, tá? E diretamente com a segurança, como freios, direção e suspensão, isso é condição adversa do veículo. Os procedimentos de segurança do motorista defensivo, na C, que deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos na via. Não tem como você controlar isso. Então já deu para eliminar a C. A D, as reciclagens que o condutor deve fazer periodicamente. Infelizmente nós não passamos por reciclagens obrigatórias no Brasil. O condutor ele só passa por reciclagem se ele for suspenso o direito de dirigir, tá? Então aqui a alternativa D deu para eliminar. A B agora, ela é a alternativa que condiz com a pergunta, é a resposta da pergunta. Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar a situação de risco no trânsito, comprometendo sua segurança. Exemplo, luz, chuva, neblina, condição adversa ali do veículo, do motorista, do passageiro. A alternativa B é a melhor resposta. Vamos lá, questão número 2. Ao fazer curvas em rodovias, visando a maior segurança, o condutor deve: alternativa A, frear somente no meio da curva, caso a força centrífuga estiver jogando o veículo para o lado de dentro da curva. B, mudar de marcha, passando para uma maior a fim de aumentar o poder da tração das rodas. C, reduzir a velocidade antes da curva, movimentando o volante de forma suave, acelerando gradativamente. Ou D, acelerar no início da curva para aumentar o poder da tração das rodas. Atenção, o que você deve fazer em uma curva na rodovia visando a maior segurança. Se você frear na curva, pode ser ali que se o seu carro não tiver freio ABS, bloqueia a roda de trás e seu carro deu uma escorregadinha ali até mesmo rodar. Só o que contradiz aqui nessa alternativa, ó, jogando o veículo para o lado de dentro da curva, falando da força centrífuga. Já fica a dica aí, a força centrífuga tem de jogar o veículo para o lado de fora da curva e não para o lado de dentro. Elimina A. Mudar de marcha passando por uma maior. Em uma curva você deve reduzir a marcha passando para uma menor. Deu para eliminar. Olha C agora. Reduzir a velocidade antes da curva, movimentando o volante de forma suave e acelerando gradativamente. A alternativa C é a melhor resposta. E se você fica com dúvida nessas questões e não tem um método para estudar, o plano B do CFC Digital tá aí para te ajudar. É um método eficiente que aprova muita gente em todo o território nacional. Você fazendo parte do plano B, você vai receber 25 aulas gravadas, 420 questões para você respondendo ao longo do curso, meu suporte via WhatsApp, mais aulas ao vivo semanalmente. E prova disso é meu aluno Ricardo, que foi aprovado recentemente. Eu vou mostrar aqui para você o depoimento dele, fica vendo. Ouve esse depoimento do meu aluno que é estrangeiro, ele é da Venezuela. Ouve aí. Bom dia, profe Rafael. El tiempo no me dio para completar las 30, el tiempo se me venció, pero de 25 acerté 25.
Estoy feliz, estoy contento, le doy gracias por todo y Venezuela está agradecida por todo. Mi mamá de allá de Venezuela le manda un saludo. Yo le digo que usted es un mago y gracias por todo. Obrigado. Meus Ricardo, parabéns. boa noite, meu amigo. Meus parabéns, Ricardo. Eu fico muito orgulhoso aí de saber da sua aprovação. Ele veio de algumas reprovas, fez parte do plano B. E aí, se você não entendeu ali o início, ele falou que fez 25 questões e não deu tempo de ele finalizar. E das 25 questões que ele conseguiu responder, ele acertou as 25. Então vamos supor que se fosse a prova 30 questões, que a prova dele foi de 30 questões, e ele fizesse as 30, eu tinha certeza que ele ia gabaritar, mas não deu tempo por conta da leitura dele, do português, mas o que ele compreendeu, ele conseguiu responder de forma exata e eficaz. E o plano B ajudou ele. Meus parabéns, meu aluno Ricardo, venezuelano e sensacional. Fico muito orgulhoso aí da sua aprovação, sucesso nas suas aulas práticas. Quer fazer igual o Ricardo? O link tá aqui na descrição, ou esse QR Code aí do lado. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 3. Ofuscamento e chuva são respectivamente condições adversas de alternativa A, tempo e trânsito, B, trânsito e estrada, C, luz e tempo ou D, luz e trânsito. Não é difícil desde que você entenda quais são os tipos de condições adversas. Quais são? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiros e cargas. Dentro do plano B eu explico cada um deles detalhadamente. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? Da luz. Toma cuidado que em algumas questões do Detran eles colocam condutor, tá? Condutor. Aí você fala, o ofuscamento não foi o condutor que foi ofuscado? O que é ofuscamento? É a perda momentânea da visão, tá? Então não vai ser condutor, vai ser luz. E chuva vai ser, respectivamente, luz e tempo. Respondeu a alternativa C? Muito bem, vamos lá, questão número 4. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajuda, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, 1. Ligar a chave de ignição dos veículos acidentados. 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. E 3. Definir um local para a melhor colocação do triângulo. Agora vem a pergunta. São condutas de primeiros socorros consideradas corretas as descritas em alternativa A, 1 e 2 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 2 e 3 apenas ou D, 1 e 3 apenas. Detalhe importante, em um acidente de trânsito, caso aconteça vazamento de combustível, o ideal é você desligar a chave de ignição do veículo para cortar a parte elétrica do veículo, isso evitando com que aconteça faíscas e entre em combustão o combustível que está vazando ali. Na verdade, nem é o combustível, são os vapores do combustível que vai entrar em combustão. Então, na número 1 aqui, ligar a chave de ignição dos veículos dos acidentados não é correta. A melhor resposta fica a 2 e a 3, que é correspondente à alternativa C. 2 e 3 apenas. Acertou? Vamos lá, questão número 5. Quando um condutor realizar uma parada de emergência, dever, obrigação, hein? Alternativa A, parar o mais rapidamente possível para não atrapalhar o tráfego. B, parar e sinalizar e chamar o mecânico rapidamente. C, pedir o socorro para outros motoristas. Ou D, sinalizar com pisca-alerta, triângulo e retirar o veículo de fluxo de trânsito. Eu acredito que essa daqui fica muito clara a resposta para nós. E uma parada de emergência, o que você deve fazer? Você retira seu veículo de fluxo, vamos supor no acostamento, vai ligar o pisca-alerta e depois sinalizar com triângulo de acordo com a velocidade da via. Então aqui só está ao contrário, mas a melhor resposta, a alternativa D, questão número 6. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do seu veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve ser reduzida a velocidade. E aí você vai completar agora essa questão. Alternativa A, acelerando levemente e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. B, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. C, acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Ou D, tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Eu vou eliminar duas questões
E eu vou depois fazer um comentário aqui que essas alternativas eu não concordo, até porque em direção defensiva nós não ensinamos isso, então nós vamos ter que ir na mais coerente aqui, tá bom? A alternativa C e a alternativa D estão erradas. Aí você vai falar por quê? Porque fala para apertar o pedal do freio. Se você pisar no freio, automaticamente pode bloquear as rodas ali. Mesmo tendo ABS, seu carro pode rodar. Então eu estou eliminando a C e a D. O que eu falei que eu ia comentar que eu não concordo quando nós ensinamos aquaplanagem em direção defensiva? Quais são as atitudes que você deve tomar? Nos manuais de direção defensiva, por mundo afora, fala para você segurar firme no volante, não girar o volante. Então aqui nessa questão entra algo que fica fora do que instrutores como eu, como outros instrutores, acabam explicando na sala de aula ou até mesmo no online, enfim. Você vai entender o porquê, ó. Aqui na A fala acelerando levemente e girando o volante rapidamente. Deu para eliminar acelerando levemente. Na aquaplanagem você deve reduzir a velocidade progressivamente, tirando o pé do acelerador ou até mesmo reduzindo marcha. Vamos começar aqui da B para você entender o que eu estou querendo te dizer, ó. Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Nesse momento aí, quando fala pequenos movimentos, você está fazendo isso daqui. Você pode perder a direção. Então, ela entra em desacordo com o que a gente acaba explicando na prova. Mas aqui, para você responder de forma correta, vai ser a alternativa B. Primeiro porque a gente eliminou questões, falando de pisar no freio e girando o volante rapidamente. Aqui, ó, acionar o freio e depois movimentos pequenos até ganhar aderência. Não usa o freio na aquaplanagem. Quanto maior a velocidade, menor o atrito do pneu com o solo. Então, por eliminação, a alternativa B fica a melhor resposta. Deu para entender quando eu falo para você, ó, não é para girar o volante. Aí vem uma questão dessa falando para você virar o volante, aí você vai falar, pô, o Rafão explicou errado. Não, eu só não concordo com essa resposta da prova do Detran. Então, tomem cuidado com isso. E vamos lá, questão número 7. Essa daqui ficou a alternativa B. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local do acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve, alternativa A, somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos longos. B, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. C, somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. Ou D, continuar normalmente a contagem dos passos longos. Para você que caiu aqui de paraquedas e nunca viu uma aula sobre contagem de passos na pista, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo do lado do meu rosto aqui no final dessa aula sobre a contagem de passos ali, a distância que você deve sinalizar um local do acidente. Assiste essa aula, ela está completa para você ter um entendimento aqui. Mas, já que você caiu aqui de paraquedas, não tem problema, eu explico coisa rápida. Se a velocidade da via for 60 km por hora, você vai ter que contar 60 passos longos para colocar esse triângulo. E por que 60? Um passo longo? Um passo longo é equivalente a 1 metro, então seria equivalente a 60 metros ali do local do acidente. Isso se tiver de dia e pista seca. Se for de noite, na chuva, na neblina ou a pista molhada, isso é uma condição adversa, você vai ter que dobrar os passos. Ok, agora nós estamos falando de uma curva. Se essa pessoa estava contando 60 passos longos e na hora que ela estava no 30, ela encontra essa curva, o que ela deve fazer? Para a contagem, caminha a curva inteirinha sem contar, zera essa contagem e começa tudo de novo. Por quê? A curva ela tira a visibilidade do condutor. E se você conta 60 passos e continua contando e põe esse triângulo na curva, às vezes um condutor vem um pouquinho mais rápido ali, mais quente, entra na curva, a hora que ele vai ver tá de cara com o acidente. É por isso que você deve fazer a contagem em modo correto. A melhor resposta aqui fica a alternativa B. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. E do zero. Você iniciou, é do zero. Mais 60 passos. Pô, Rafão, já tinha contado 30, mais a curva, mais 60. Exatamente. Ah, eu tô com preguiça. Pô, você pode ocasionar aí um segundo acidente, acarretar um segundo acidente, envolver o seu carro que tá prestando socorro. Então faz da forma correta que dá super certo, tá? Alternativa B, vamos lá, questão número 8. Sobre o cinto de segurança, podemos dizer que é incorreto afirmar. Ó a pegadinha aí, hein? Alternativa A, cinto torácico é aquele que se prende no peito. B, o cinto de 3 pontos é ineficaz. C, o cinto de 3 pontos é aquele que prende no peito e no quadril ao mesmo tempo.
E D, o cinto pélvico é aquele que se prende na cintura. Bora lá explicar sobre o cinto. Cinto torácico. O cinto torácico é aquele que passa pelo peito. O pélvico é o que passa pela cintura. E o cinto de 3 pontos, ele tem a maior eficiência aí no acidente de trânsito, que pode proteger em até 54%. Ele pode te dar 54% de chance de sobrevivência em um acidente de trânsito. O cinto de 3 pontos. E aí é o que vem a pegadinha, né? É incorreto afirmar. Se o cinto de 3 pontos é o que é o mais seguro, olha o que está dizendo na alternativa C. O cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. Aqui, perfeito, está correto. Ele está perguntando do incorreto, eu li a resposta errada aqui, não tem problema. A B, o cinto de 3 pontos é ineficaz. É incorreto. O cinto de 3 pontos ele é muito eficaz, tá? Aqui, então, a resposta correta para o incorreto é a alternativa B. Deu para entender? O incorreto é o cinto de 3 pontos ineficaz. A resposta errada é a que está certa. Eu acho que deu para entender, né? Vamos lá, questão número 9. Pô, se te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão, se inscreve no canal, porque amanhã tem live, e aí você recebe essa notificação para você ver essa live aqui junto comigo às 19 horas, na quinta-feira, 19 horas, vamos fazer essa live juntos aqui, tá? Vamos lá, questão número 9. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é, alternativa A, pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. B, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar a troca de marchas em situações de emergência. C, as duas mãos no volante, imitando o ponteiro do relógio na posição de 9 e 15 minutos. Ou D, a mão direita sobre a alavanca do câmbio para facilitar a troca de marcha em situações de emergência. Você vai ver muita gente dirigindo desse jeito, então é não. O pé direito levemente pisando sobre o freio, como que o seu carro vai andar? O pé direito levemente sobre o pedal do freio, como que ele vai andar se você não está acelerando? É não. O pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Saiba que se você fizer isso no dia do exame, perde 1 ponto. Não elimina, mas perde 1 ponto. Agora, se você passar de 3 pontos, aí sim é eliminado. Agora, o correto é as duas mãos ao volante, imitando os ponteiros de relógio da posição de 9 horas e 15 minutos. Como assim, Rafão? Se segurar o volante aqui assim, ó, 9 horas e 15 minutos. Deu para entender? Podia ser aqui assim, ó, 10 para as 10 ou 10 e 50, pode ser também, mas a posição correta e a melhor posição é a 9 e 15. Não é aqui meio-dia para as 4, 15 para meio-dia, assim não é. Aqui, então, a melhor resposta vai ficar as duas mãos no volante imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Alternativa C. Vamos lá, questão número 10. Para fazer uma conversão à esquerda no período noturno, em uma via urbana de pista simples, com duplo sentido de circulação, o condutor deve, alternativa A, acionar o dispositivo indicador de direção, B, acender a luz alta do farol, C, dar toque rápido na buzina, ou D, piscar o farol. Pô, você quer fazer uma conversão é virar, tá? Você vai virar à esquerda ali no período noturno em uma via urbana. Como que você vai falar para as outras pessoas que você quer virar? Gritando, ei, vou virar. Não, né? Você vai ligar a seta. Inventaram a seta para quê? Para usar. Então aqui é acionar o dispositivo indicador de direção. Não tem nem segredo. Aqui é a melhor resposta A. E vamos lá, questão número 11. Indique a alternativa verdadeira. Alternativa A. As fraturas são classificadas em abertas, expostas e fechadas. B. O envenenamento ocorre apenas por ingestão pela boca. C. Quando houver queimaduras, devemos furar as bolhas. Ou D. Quando as vítimas tiverem uma convulsão, sua língua deve ser segurada para que não enrole. Olha, muita gente faz isso e não deve ser feito isso. A aula completa no plano B do CFC Digital, o ensino sobre a convulsão ali. Não é para segurar a língua da pessoa que está convulsionando. Isso é um dos grandes erros que as pessoas fazem, tá? Você vai segurar somente, proteger a cabeça ali para ela não ter um traumatismo craniano, virar o corpo dessa pessoa de lado, se possível pede ajuda ali para ela não se engasgar com a própria saliva ali, porque quem entra em convulsão acaba salivando, as pessoas falam espumando, mas é soltando muita secreção, e isso que pode fechar as vias aéreas.
A língua não, pode ficar em paz. C, quando houver queimaduras, devemos furar as bolhas. É natural, ser humano. Vai lá, queima a mão no fogão, forma uma bolha. Aí a pessoa fica bolha, 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 até furar e gritar. Ai, pô, você tirou a água que estava hidratando o local ali da sua queimadura. Não deve se furar bolhas. Envenenamento ocorre apenas por ingestão? Não, envenenamento pode ocorrer ali por inalação também, que vai causar intoxicação. Também não. E as fraturas são classificadas em abertas. Abertas é quando aparece o osso, fratura exposta, aí já está dizendo aqui. E as fraturas fechadas, que não vai aparecer o osso. Alternativa A, melhor resposta. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 12. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. Alternativa A, somente durante a chuva. B, pelo piso de rodovias recentemente recapeadas. Quando fala recapeadas é que colocou um asfalto sobre o asfalto, tá? Colocou um asfalto em cima do asfalto. Já viu isso acontecer, né? No Brasil é muito comum. C, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Ou D, somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo e graxa na pista. Isso aqui vai deixar a pista escorregadia. Geralmente aqui, ó, o fenômeno da aquaplanagem, qual é a combinação? Excesso de água na pista, alta velocidade e os sulcos do pneu com a profundidade abaixo do mínimo exigido ali, que seria de 1,6 milímetros dos sulcos da banda de rodagem. Aí sim, ó, a profundidade insuficiente dos sulcos do pneu. Alternativa C, a melhor resposta, questão número 13. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Você já sabe das mãos, né? 9 e 15. Vamos ver as demais agora. Alternativa A, calcanhares ligeiramente suspensos. B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. C, braço ligeiramente dobrados. Ou D, pernas esticadas. A melhor posição ali era ereto com as duas mãos no volante, braços e pernas semiflexionados. Aqui a melhor resposta, a alternativa B, ou B não, a C, braço ligeiramente dobrados. Respondeu ela, questão número 14. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Ok. Alternativa A, à sua frente somente porque outros também devem ficar atentos. B, à sua frente e no lado direito do seu veículo. C, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou D, à sua frente e no lado esquerdo do seu veículo. Quando você está dirigindo, como que você vai ficar atento a tudo? Você tem os vidros do seu carro e os espelhos retrovisores interno e externo. Então você tem que ficar tudo o que acontece ao seu redor. Isso é o que você deve fazer na hora que você está dirigindo. Tá olhando para frente? Ok. A sua frente está ali. E agora, como que você vai cuidar dos lados? Ponto cego, vira a cabeça de lado. Quero olhar para ver se tem gente atrás. Retrovisor, virar a cabeça aqui de lado. Aqui, se você virar aqui, é para você eliminar os veículos ou pedestre que está no seu ponto cego. Então aqui a melhor resposta fica C. À sua frente, no lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo, olhando no retrovisor. Respondeu ela? Vamos para a nossa última questão do dia. Não estava difícil essa prova hoje, hein? É importante que todo cidadão tenha algum treinamento e noções de primeiros socorros. Por quê? Alternativa A, poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência. B, substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. C, melhora a chance de sobrevivência de uma vítima e evita graves sequelas. Ou D, possibilita resolver situações de emergência que envolvem traumas e ferimentos. Não é difícil de responder essa, você precisa ter noções de primeiros socorros para você dar uma chance de sobrevida a essa vítima, não mexendo na vítima, sinalizando o local, ligando para o socorro, mantendo a calma para você saber o que você vai fazer. Então, você ter essa noção de primeiros socorros, você vai melhorar a chance de sobrevida de uma vítima e evita graves sequelas. E aí, agora me conta, dessas 15 questões, quantas você acertou? Quero saber aí, coloca nos comentários. Se você estiver indo fazer a sua prova, faz uma revisão em legislação e direção defensiva, são fundamentais para a sua aprovação. Se você estiver sentindo dificuldade em outras matérias, não deixa de revisar, faz bastante simulado, que eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me dar uma notícia boa. Você vai falar, Rafão, fui aprovado, sou do estado tal, e a gente motiva muita gente juntos desta forma. Vai lá, faz uma boa prova, não esquece de pedir sabedoria para Deus para te dar aquela acalmada e você lembrar de todo o conteúdo e voltar aqui para me contar da sua aprovação.
Te desejo uma boa prova, porque você sabe, sorte é pra quem não estuda. Se inscreve que amanhã tem live, beleza? Grande abraço aqui do Rafão, te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.